Podeis assentar, irmãos, Deus abençoa. Nós vamos estar, nesta manhã, falando de um tema muito importante, bíblico, dentro das virtudes da vida cristã. Nós vamos estar falando sobre arrependimento. É algo que a Bíblia nos recomenda, é algo que está no nosso ensino teológico da Igreja de Deus, falar sobre arrependimento, né? Então nós vamos desenvolver esse tema aqui, nesses minutos que estaremos juntos aqui nesta manhã, e espero em Deus que seja proveitoso para nós, que possamos entender esta mensagem bíblica como virtude cristã nas nossas vidas, né? Falar de arrependimento, o que é arrependimento? Nós vamos ver que para tudo que nós vamos fazer nesta vida, para que possamos melhorar o nosso caminhar, a nossa vida, precisa ter arrependimento. Arrependimento é algo essencial, por isso que Jesus, no versículo que eu li, capítulo 1 e versículo 15 de Marcos, Jesus ele diz: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei porque está próximo o reino de Deus. Há uma necessidade de nós nos arrependermos de nossos erros, arrependermos de nossos pecados. O arrependimento, ele é uma condição que propicia a abertura do nosso coração, propicia a abertura da nossa mente. Para quê? Para receber, para estarmos receptíveis ao perdão de Deus, ao perdão das pessoas. Enquanto não há um sentimento de arrependimento dentro de nós, nós não estaremos prontos para receber o perdão, e até mesmo para dar o perdão a alguém. Por isso é muito importante falarmos sobre arrependimento. E vamos ver que o arrependimento também, ele não envolve simplesmente a pessoa dizer assim: tá, não, eu me arrependo. Existem 3 partes muito importantes que nós vamos estar falando nesta manhã sobre o arrependimento, que o arrependimento, ele precisa ter o entendimento intelectual, o entendimento volitivo, que é a vontade, e o entendimento racional. Nós vamos estar explicando essas 3 partes, que inclusive está na declaração de fé da nossa igreja, no item 8, que fala sobre o arrependimento, né? Vamos lá então. Na introdução nós temos, no tema de hoje, nós vamos estar falando sobre arrependimento. O que é arrependimento? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? E por que devemos nos arrepender? E vamos ver também que arrependimento não é remorso, não é a pessoa ficou desanimada porque ela foi pega em um erro, ela foi descoberta. Não é isso, tá? Nós vamos ver. O arrependimento é uma necessidade para a nossa salvação. Somos despertados e advertidos pelas Escrituras sobre a nossa responsabilidade. Somos orientados a não negligenciar o arrependimento, que envolve essas 3 áreas, olha só: a mente, o coração e a vontade, sendo a nossa resposta para o problema do pecado, que nos afasta de Deus, manifesta através de tristeza e mudança de atitude. O verdadeiro arrependimento é aquele que gera em nós mudança de atitude. Enquanto nós dissermos que arrependemos de algum erro, de algum pecado, mas continuamos insistindo no mesmo erro, na mesma situação, significa que nós não compreendemos de fato, biblicamente, o que é o arrependimento. Porque só podemos dizer que nos arrependemos se essa situação trabalhou na minha mente, no meu coração e na minha vontade e provocou uma mudança. Eu preciso ter um comportamento contrário daquilo. O arrependimento será como que um nojo do pecado, do erro, uma angústia por ter feito aquilo. Então, é uma atitude que trabalha no nosso ser por completo, né? Pegando alma, coração, que é a vontade, que é a mente, que é a parte intelectual, para mudar por completo a nossa vida.
Calor, né, irmãos? Obrigado. Essa doutrina está ensinada na Bíblia por João, nós vamos ver isso, por João Batista, pelo apóstolo Paulo e pelo próprio Jesus. Os três trabalharam muito, ainda que nós temos outros textos, mas esses três personagens, eles trabalharam bastante esse tema arrependimento. E um dos pilares que sustenta a salvação do homem em Cristo Jesus é o arrependimento contínuo. Todos nós que aceitamos Jesus, por exemplo, uma das perguntas que nós temos que fazer para aquele que aceita Jesus é se ele se arrepende dos seus pecados. Agora, nós vamos ver também que não tem como nenhum de nós, irmãos, nos arrependermos de algo que eu não tenho entendimento daquilo. Eu não tenho. Por isso que envolve intelectualidade e envolve razão. A intelectualidade é a compreensão, dentro das faculdades mentais, de compreender aquilo. E a razão, o racional, é aquilo que então eu vou ponderar, eu vou racionalizar aquilo, racionar aquilo e dizer, verdadeiramente eu estou errado. Se a Bíblia ou se Deus ensina dessa forma e eu estou caminhando desta forma, então eu entendo sim que eu estou agindo em contrariedade aos ensinamentos de Deus. Ok, depois a outra parte, que é a volitiva, vontade. E essa vontade, ela é pessoal. Eu preciso, a partir do momento que eu entendi isso, agora eu decido mudar. Eu tenho a vontade de mudar. Você já viu que, conosco mesmo, e com muitas pessoas que têm, que querem, que sabem, melhor dizendo, que entendem que estão erradas, que sabe que aquela postura que está tendo é contrária à palavra de Deus, mas não tem vontade de mudança. A gente pergunta, você tem vontade de mudar? Não, não tem. Não tem. Por quê? Porque muitas nuances do pecado é bom. Não é algo ruim. Apenas é contrária às virtudes cristãs, às virtudes bíblicas. Alguém que está adulterando é ruim? Se fosse, ninguém fazia. Mas quando você encontra na Bíblia que diz, não adulterarás, então eu compreendo intelectualmente e racionalmente, mas agora eu tenho vontade de parar com essa prática, porque se não tiver a vontade, não vai gerar a angústia. A angústia para o arrependimento é quando eu tenho vontade, eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu não dou conta, então nós vamos pedir a Deus a ajuda dele. Então, enquanto não há esse sentimento de tristeza, de angústia, de nojo pelo erro, nós não vamos conseguir verdadeiramente ter o arrependimento dentro de nós. Por isso que é necessário ter a compreensão. Assim, o mesmo tem o entendimento que não está livre de cometer algum erro. Mas, se houver arrependimento sobre o erro cometido e abandoná-lo, não é cobrado de si o preço do pecado. Ou seja, quando nós então, eu vou destrinchar isso aqui, tá? Quando nós entendemos que algo é errado, que algo é pecado, e eu me arrependo, eu busco então em Deus a força para poder abandonar aquilo, então a Bíblia diz que o juízo ou o preço por aquele erro que viria sobre mim não vem mais. Por quê? Porque a condição para o perdão é o arrependimento. Certo? Irmãos, isso aqui é tão importante, você sabe por quê? Porque muitas igrejas não pregam mais arrependimento. As pessoas aceitam Jesus, mas elas vão na frente e a gente pergunta, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Sim. Então, repita comigo, Senhor, me receba e tal. E cadê o arrependimento que a Bíblia diz que tem que arrepender? Por exemplo, o treinamento de batismo, pré-batismo, tem que envolver o arrependimento.
No discipulado, a gente tem que mostrar que a pessoa andou contrária, né, aos ensinamentos de Deus. A gente começa a mostrar o que a Bíblia diz sobre pecado, e então perguntamos à pessoa: você praticou isso? Sim. Então, você precisa se arrepender. Você confessa que se arrepende agora que você está sabendo que isso é pecado? Mas muitas pessoas nem sabem. Eu mesmo pastoreei pessoas que não se arrependeram de determinadas coisas e, pelo contrário, continuavam ainda praticando as mesmas coisas contrárias aos ensinamentos de Deus, porque não houve instrução para abandonar aquela situação errada que ela estava tendo, né? Então, ou seja, só há o perdão de Deus, irmãos, na nossa vida, quando nós nos arrependemos, e então paramos com isso. O Provérbios vai dizer: todo aquele que arrepende e deixa o pecado, encontra misericórdia. Faltou um R aqui. O Martinho Lutero, ele disse: nós fomos chamados a uma vida de arrependimento. Nós não somos ainda o que havemos de ser, mas estamos crescendo em direção a isso, inexoravelmente, que é a santificação. O processo ainda não está terminado, mas está acontecendo. Este não é o fim, mas é a estrada. De forma plena, ainda não brilhamos em glória, mas tudo está sendo purificado. Ou seja, irmãos, nós não podemos ter a ilusão de que tudo aquilo que Deus quer para nós, já completou, já realizou na nossa vida. Não é verdade? Não realizou. Nós continuamos lutando para andar em santidade, amém? Nós continuamos brigando o tempo todo com a nossa carne, com a nossa mente, com o mundo, com o inimigo, continuamos o tempo todo. Isso é o arrependimento constante nas nossas vidas, para que nós possamos, então, não conformar com esse mundo e nos posicionar no caminho correto de Deus. Mas quando nós não temos essa posição, você pode prestar atenção, eu estou falando aqui para quem crente maduro, que sabe que não basta nós estarmos na igreja, sabermos que Jesus é o nosso Salvador, e isso não é suficiente para nos manter livre de cairmos no pecado e pior, de voltarmos nos mesmos erros anteriores. Sabemos. Então, nós temos que ter, esse arrependimento é constante na nossa vida. Nós que cremos que a Bíblia diz que aqueles que perseverar até o fim será salvo, né? Nós não cremos na doutrina da predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre, e você pode fazer o que quiser. Não. A Bíblia fala sobre aqueles que vão perecer, aqueles que Jesus, final do capítulo 7 de Mateus, vai chegar até eles, e essas pessoas vão dizer: ó, no teu nome profetizei, expulsei demônio, fiz um monte de coisa. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que significa? Pecado de crente, pecado nosso, que não andamos com a nossa vida crucificada o tempo todo, como Paulo nos ensina. Estar crucificado para o mundo, está crucificado para o pecado, ou seja, andar em arrependimento sempre. Paulo, em Gálatas, ele vai dizer para nós tomarmos cuidado para que o velho homem não volte a tomar o controle da nossa vida. Vamos caminhar um pouco mais. John Stott também escreve: porque o arrependimento é a porta de saída do tremendal do pecado e do escândalo. Os pecadores precisam ouvir a pregação do arrependimento. Precisamos pregar, irmãos. Você já pensou? Nós às vezes, é claro que o Espírito Santo, ele trabalha, ele faz coisas que nós nem imaginamos, né? Quando nós pregamos e mesmo que não falamos para as pessoas se arrependerem, elas vêm na frente, Deus trabalha no espírito dela, mas muita coisa, a Bíblia diz que o Espírito fala ao nosso espírito, mas por faltar uma compreensão da mente, nós não entendemos o que está acontecendo. E o que acontece quando alguém aceita Jesus, que alguém está sendo esclarecido sobre a vida de pecado, a vida de erro,
né? O que está acontecendo é que ele está tendo uma compreensão racional, que é o que a Bíblia nos ensina, racional, para poder comparar uma coisa com a outra. Como eu disse no início, não tem como nós nos arrependermos de algo que eu nem sei o que é. E existe muita gente pregando uma coisa dessa, uma loucura dessa, dizendo, você tem que se arrepender até de coisa que você não sabe, mas não existe. Isso é irracional para nós. Nós precisamos pegar a palavra de Deus, estudar ela, compreender todas essas circunstâncias para que nós possamos nos arrepender. Amém? A decisão do pecador em se arrepender e abandonar essas práticas gera a esperança do perdão, que foi comprado através do sacrifício de Jesus. Essa esperança desse perdão, ela tem que ter, nós temos que ter a convicção dela conosco o tempo todo. O tempo todo. Então, por exemplo, se o cristão pecou, errou, eu pergunto, o cristão erra e peca, sim ou não? Sim. Mas o que eu tenho na minha mente, eu tenho um entendimento que a Bíblia diz, olha, não erreis, mas se errais, tendes um advogado justo para perdoar-lhes, para vos perdoar-lhes, que é Jesus Cristo. Então, nós temos um advogado. Por isso que a doutrina do arrependimento, nós temos que ter esse entendimento. Porque Satanás, ele aproveita desta ocasião, quando são muitas as pessoas, irmãos, que afastam de Deus, porque cometem os seus erros, e então ficam entristecidas, ficam recebendo acusações na mente, e ao invés de elas procurar o caminho correto, que é o arrependimento, que é pedir perdão, que é entender que essa batalha na mente, ela existe, ela é bíblica. A batalha de Satanás para destruir as pessoas, ela é real. Essas pessoas, por desconhecer, o que faz? Vão afastando, e é isso que o inimigo quer. Vão afastando, vão afastando. Mas como nós vimos aqui o Stott dizendo, nós estamos nesse processo de limpeza e purificação constante nas nossas vidas. A última etapa da nossa purificação e santificação, a Bíblia diz, é a glorificação do nosso corpo. Quando nós receberemos, então, um corpo especial, glorificado, como o de Cristo glorificado. Então, não sentiremos mais vontade de pecar, desejo de cometer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tá? O arrependimento é um componente fundamental e contínuo na vida cristã, que ele produz dentro de nós mudanças radicais, no intelecto e em nossas ações, trazendo esperança de salvação e a verdadeira paz. Porque se nós não tivermos esse entendimento, irmãos, de que Deus nos perdoa em Cristo Jesus, o tempo todo, nós vivemos, e eu já convivi com cristãos desse jeito, que ele vive perturbado, ele vive atormentado com seus erros e pecados. Por quê? Porque eles querem resolver eles mesmos os seus problemas, e nós não damos conta. Nós precisamos de ter a consciência de que somente Jesus, somente Deus, o Espírito Santo, é que pode trabalhar em nós, através de uma vida espiritual, que conhece a Deus, que se aproxima dEle em arrependimento. Então, Ele transforma nossas vidas. Aí, então, mesmo em meio à batalha, a perseguições, a dificuldade, você não volta atrás. O crente não se rende, porque ele tem esse arrependimento constante. Ele sabe que ele pode se aproximar de Deus, que Deus é um Deus compassivo. Mas entendamos, irmãos, compassivo, mas não conivente. Todo erro que nós cometemos, irmãos, ele terá consequência. Ele terá consequência. Amém? Arrependimento é uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica é um ensino fundamental, ou fundamentado na palavra de Deus, e que deva ser praticado pelos cristãos, por todos nós. Essa doutrina e ensino está afirmada em nossa declaração de fé, no artigo 4, eu falei 8, nos princípios práticos e doutrinários também da Igreja de Deus. Está registrado esse ensino. E Lucas, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
e que o arrependimento é ordenado por Deus a todos, como necessário para perdão dos pecados. Como que Deus vai nos perdoar se nós não arrependermos? Precisamos arrepender. Agora, como vamos arrepender se nós não somos constrangidos para esse arrependimento? E o que é que nos constrange? O Espírito de Deus, a palavra de Deus, a exortação, o conhecimento da palavra. Isso nos constrange, pelo menos, que nos constranger, que nos deixar sem graça, de nos deixar envergonhados em saber, eu estou errado, eu estou pecando. Por isso, então, eu quero me arrepender. Eu me arrependo, como a linguagem bíblica, eu me arrependo em cinza, eu me arrependo com panos de saco, ou seja, humilhação. Né? Tem que causar em nós, o pecado, esse sentimento, para que possa ser gerado o arrependimento, e nós, então, alcancemos o perdão de Deus. O arrependimento envolve, então, 3 aspectos, que é intelectual, volitivo e racional. E dessa mesma forma que está escrito no nosso ensino teológico, tá? Na Igreja de Deus. Ontem, lá no Arpaz, nós estávamos participando da banca, exame ministerial, e eu estava na área de correção de provas. E eu encontrei essa questão aqui, e ela trocou a parte racional por emocional. E aí eu fui lá, falei com o bispo, falei, está errado, não é emocional. Emocional envolve a vontade, que é volitivo, é racional. Aí a questão, eles anotaram, que um aluno também viu, me chamou, falou, não tem a resposta correta nas 3 alternativas. Eu falei, está certo. Então, ou seja, nós precisamos ter entendimento dessas 3 formas, e eu vou explicar cada uma delas. Intelectual diz respeito ao pensamento, à inteligência, à compreensão. O arrependimento verdadeiro requer consciência do erro. Por isso que é intelectual. Intelectual fala do intelecto, da compreensão. Ninguém compreende as coisas fora do intelecto. Se ela não tem uma condição mental que propicia isso, né? Por isso que as pessoas que não têm condição mental normal, essas pessoas não respondem pelos seus atos, porque elas não têm uma faculdade mental que possa discernir, que possa ter discernimento, que possa entender. Então, quando nós dissemos que é intelectual, diz respeito, então, ao pensamento, à inteligência e à compreensão. Eu preciso compreender. E quantas coisas que nós praticamos, mas eu não consigo compreender porque eu não tenho uma explicação. Eu não consigo entender. E se eu não entendo, eu não faço uma comparação. Eu não pego aquele entendimento e aplico na minha vida. Daí, então, o arrependimento tem essa primeira parte, intelectual. Depois, volitivo, algo relacionado à vontade pessoal. Além de saber o que significa arrependimento, você deva querer se arrepender. E isso é algo pessoal. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por outro. Né? Quando nós temos vontade, a sua vontade. Como eu disse no início, muitas pessoas, elas têm o entendimento intelectual, o racional, tem até o entendimento volitivo, que é da vontade, mas ela não quer tomar a decisão. Não tem muitas pessoas que estão na igreja, eu conheço muitas pessoas, que estão na igreja, frequentam a igreja, se você fala de pecado, eles compreendem, se você fala de arrependimento, eles compreendem, mas que a gente fala assim, aceite Jesus então, confesse os seus erros, e fala assim, não, eu não tenho vontade, eu não tenho vontade. Não toma essa decisão. E Deus não vai invadir. O que nós temos, por exemplo, nós cremos, a nossa forma de crença da Igreja de Deus é a forma chamada arminiana, wesleyana. Ou seja, a parte da salvação. Nós acreditamos que o Espírito Santo, ele vem, chama graça preveniente. Ele vem e trabalha no coração de cada um de nós para abrir um pequeno espaço para que nós possamos compreender a mensagem. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando as pessoas vêm na igreja, ou quando nós estamos expostos à pregação da palavra, naquele momento o Espírito Santo, ele vai providenciar essa graça
preveniente, ou seja, o pecado ele é tão grande na vida do ser humano, que por ele mesmo, ele não tem vontade de aceitar Jesus. Por ele mesmo, ele não quer se aproximar. Então, Deus ele abre esta oportunidade, para que ele possa, então, entender. Só que Deus não toma a decisão por ninguém de nós, por nenhum de nós. Nós é que temos que, depois de entender, decidir se eu quero ou não. Então, andar também em arrependimento, irmãos, andar em obediência a Deus, é uma decisão sua, é uma decisão nossa. Nós temos que brigar conosco mesmo, e dizer, eu me arrependo, e eu não quero mais praticar tal conduta. E, claro, né, depois que a gente tem consciência disso, porque tem gente que mente deslavadamente, mesmo sendo crente, faz coisas erradas o tempo inteiro, mas ela até sabe, mas ela não está disposta a tomar essa decisão, né, a parte volitiva, de não fazer mais aquilo. Como eu disse, o pecado, muitas vezes, ele nos favorece, a mentira, o jeitinho, entendeu? E é isso que é perigoso, irmãos. Nós não podemos ocultar o ensino bíblico da palavra de Deus sobre esse assunto. Não podemos. Igreja, como nós temos sempre falado, não é oba-oba. Igreja, crente, né? Crente, não basta só aceitar Jesus, não, irmãos. Sinto muito, eu não vejo isso na Bíblia. Não, você aceitou Jesus, só se você aceitou de verdade e Deus te levou na mesma hora. Aí está consertado. Fora disso, meu irmão, é cruz, é consagração, é arrependimento. Vamos prosseguir. A parte racional é procedente da razão, é algo que procede da razão. Racional é uma característica que nos separa dos outros seres vivos. Isso mostra que podemos então errar, mas que também podemos raciocinar sobre os fatos e nos arrepender dos nossos erros. Por exemplo, a Bíblia orienta, irmãos, para a gente perdoar até quando a gente está certo. Não é isso? Se alguém pecar contra você, nós temos que perdoar, nós temos que orar pelos adversários, né? Perdoar os nossos inimigos, ou seja, mesmo quando nós estamos certos, a Bíblia orienta nós fazermos isso. Por quê? Para não entrarmos em um dilema, para nós não entrarmos por um caminho que é perigoso para uma vida espiritual, para uma vida rendida aos pés do Senhor. Jesus ele ensinou em seu ministério pregando sobre o arrependimento. Por exemplo, nós temos aí o texto que eu li no início, em Marcos 1, 14 e 15, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Precisamos arrepender dos pecados e depois fazer o quê? Crer. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que a Bíblia é a orientação de Deus para nós, é a nossa regra de fé e prática, e colocá-la na minha vida. É difícil? Demais da conta, muito difícil, mas só vamos conseguir com renúncia, com arrependimento nos nossos corações. O que Jesus ensina, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer me seguir, né? Tome a sua cruz e venha após mim. Negue-se a si mesmo. A cada dia. Temos que negar. E nós falamos muito disso, irmãos. O que eu acho interessante é o seguinte, eu não quero condenar ninguém. Eu falo isso aqui para mim. Eu me coloco diante de Deus nas minhas orações e falo, Senhor, eu estou arrependido. Senhor, eu quero que o Senhor me liberte. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero andar, Senhor, em santidade. Eu quero fazer a Tua vontade. Mas até então, eu não tenho conseguido por completo. Me ajude. Essa é a palavra, a oração de quem está em arrependimento, porque eu entendo que eu não consigo fazer tudo que Deus diz, mas não é porque eu entendo e não consigo que eu me conformo, não, eu estou inconformado com a minha atitude, eu estou inconformado, eu não me conformo, né? Paulo nos diz que nós temos que não conformar, eu estou inconformado, por eu não amar o irmão como deveria, por eu não ter condições de perdoar como deveria,
por eu não ser um cristão como deveria, por não ter o meu testemunho autêntico como a palavra de Deus diz, mas eu me arrependo em oração, em choro e dizendo: ajuda-me, Senhor, socorre-me. E a cada dia, irmãos, nós vamos então parecendo um pouco mais com Jesus. Amém? Mas se alguém não tem esse entendimento, por isso que é racional, volitivo e intelectual, a gente fala: não, eu errei. Não, e o perdão, irmão, nós temos o costume da Santa Ceia. Quando chega no dia da Santa Ceia, a pessoa que cometeu um pecado não quer ceiar, não é isso? Mas, deixa para o próximo mês. Será que é isso? Será que é o esquecimento que perdoa pecado? Não, o que perdoa pecado é arrependimento e pedir perdão. É isso que perdoa os nossos pecados. Eu não posso, hoje, por exemplo, se eu cometi um pecado hoje, um erro hoje, eu estou afligido. Então, eu não quero tomar a ceia, porque eu tenho entendimento racional que eu não devo participar da mesa estando em pecado. Mas qual é o entendimento ou ensinamento que a Bíblia diz? Peça perdão e confesse, e participe da mesa. E é isso que Paulo ensina. Paulo ensina isso em Coríntios: participe, que ninguém fique sem participar. Qual é a condição? Se arrependa, confesse o pecado, então participe. Não é, irmãos, afastando de Deus. Eu disse no início, né, o inimigo quer isso, quer que a gente afaste, que o nosso consciente esqueça um pouco, amenize aquela acusação, porque a Bíblia diz que depois que cometemos o pecado, só resta uma horrível sensação de juízo. E o que é juízo? Condenação, está escrito em Hebreus. Depois que nós pecamos, irmãos, vem aquela sensação horrível: eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque Deus colocou em nós esse entendimento, o juízo, né, naquele que tem o Espírito Santo, para nos alertar. Mas se eu ignoro então essa voz, se eu ignoro esse sentimento, passa um pouco, o Espírito já não fala mais, e a gente começa a sentir bem novamente. Mas é porque Deus aceitou, porque Deus me perdoou? Não, é porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? A vontade. Você tem que querer. Sentiu aquilo? Olha, eu preciso, é muito difícil o que eu estou sentindo, fazer, mas o que eu estou sentindo, uma sensação horrível, porque eu errei, eu preciso pedir perdão, eu preciso confessar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Falar desses assuntos é difícil, né? Na igreja dá um clima assim. Tem um pregador chamado Jonathan Edwards. Diz a história que ele pregava tão forte sobre o inferno que as pessoas na igreja seguravam na cadeira, de medo. Tão real era a cena que ele expressava de como o inferno é terrível e horrível, né? Eu entendo que falar dessas coisas não é agradável, né? Preferíamos ouvir outras coisas, mas isso é necessário que falemos. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu não falo porque gosto, não, irmão. Eu falo porque é bíblico, é meu dever. João Batista também pregou sobre o arrependimento, e ele disse em Mateus 3, 1 e 2: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vamos ver que todos esses personagens que nós falamos, eles pregam exatamente a mesma coisa sobre o arrependimento e dizendo: porque é chegado o reino dos céus, porque para entrar no reino dos céus precisamos nos arrepender. Jesus ainda diz mais: porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, nós só nos arrependemos de erro. Se eu não errei, eu não tenho que se arrepender, que me arrepender de nada, né? E é isso que Jesus está dizendo. Cristo ele ordenou que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Essa é a mensagem principal. Nós dissemos assim: nós precisamos anunciar Jesus. Irmãos, mas qual é a palavra que está coladinha, que está associada à pregação de salvação? Arrependimento. Porque veja só,
muitas igrejas pregam assim: aceite Jesus, irmãos, e a sua vida vai melhorar. Aceite Jesus, que você vai ver que vai te livrar de tudo, vai te livrar do inferno, vai te livrar, vai abençoar a sua casa, vai abençoar seu casamento, vai abençoar a sua vida financeira. Será que isso é verdade? Será que isso aí está completamente verdadeiro? Se você não disser, arrependa dos seus pecados, como Jesus diz, mude o seu caminho, conserte a sua rota, sai do caminho largo, vem para o caminho estreito, venha servir ao Senhor, e então poderá alcançar a misericórdia de Deus na sua vida. Porque se nós anunciarmos uma mensagem, irmãos, sem essas regras que a própria palavra de Deus nos diz, nós temos muitas pessoas que podem estar na igreja, podem estar pensando que está seguindo a Jesus, mas não está seguindo os conceitos bíblicos, está seguindo um pregador, alguém que acha, por exemplo, a teologia liberal é isso. Não tem esse negócio de você obedecer Bíblia, obedecer o que a palavra... Não, você tem que estar bem, você tem que se sentir bem. É isso que você tem que fazer. Não fazer o mal para o outro, porque se você fizer, você vai sofrer a consequência. Não, mas não é isso que a Bíblia ensina, irmão. A Bíblia trata de coisa pessoal, de coisa que de pecados que nós podemos cometer através de ações, através de palavras, através de pensamentos. É isso, Deus quer trabalhar o arrependimento para que nós entendamos que Ele vai mudar a nossa natureza por completo. Não é a questão exterior. Exteriormente nós olhamos uns para os outros, nós não conhecemos nada, a não ser quando a gente convive, mas fora isso não sabemos. Agora Deus, o Espírito Santo, não, Ele conhece as nossas vidas por dentro, Ele sabe dos nossos pensamentos, até aquilo que nós fazemos de bom, se tem uma má intenção por trás, é pecado, é errado. Aleluias. Lucas 24, 47 diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Foi as últimas palavras de Jesus para os discípulos, o comissionamento para pregar a palavra, para levar a palavra de salvação. Então, junto com a palavra de salvação, arrependimento. Então, quando eu digo, tem alguém que gostaria de aceitar Cristo, porque nós pregamos o que Ele fez, Ele morreu na cruz para nos perdoar, Ele nos ama. Alguém quer aceitar Jesus? Quero. Então, arrependa dos seus pecados. Se não arrepender, nada feito, mas ficou pela metade. Tem que se arrepender. Quando nós chamamos as pessoas para membrar da igreja, a gente não tem que falar, você confessa que aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Você já se arrependeu dos seus pecados e confessa publicamente que recebeu o perdão de Jesus? Sim. Tem que fazer isso para a pessoa ter o entendimento, para nós não sermos também culpados de não apresentar o evangelho por completo para as pessoas. Vamos lá. Os apóstolos também ensinaram a mesma doutrina. Em Atos 20, 21 diz: testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pregando aqui para os judeus e para os gregos, que eles fizessem o quê? Se arrependessem. Tinha que se arrepender para com Deus e a fé em Jesus. Então, eu preciso me arrepender e depois exercer a minha fé em Jesus. A fé, irmãos, a fé, ela não é algo funcional à parte das regras de Jesus. A fé, ela é uma superstição quando nós não estamos exercendo a nossa fé baseada no que Jesus falou sobre fé. Por exemplo, fé, irmão, não é só dizer assim, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu estou fazendo isso aqui em nome de Jesus. Não, isso não é fé. Só isso não. Fé é quando eu digo, eu creio em Jesus e eu estou fazendo conforme Ele ensina. Fé é quando eu creio em Deus e obedeço Ele nas minhas ações. Então, as minhas atitudes, elas estão
fortalecendo a minha fé. Mas quando eu digo que tenho fé, mas eu pratico outras coisas que são contrárias aos princípios da fé bíblica, é uma desvirtude, não é virtude. Amém, irmãos? Para ser virtude condizente com a nossa fé, o que eu pratico tem que estar coerente. Amém? Vamos prosseguir. O arrependimento é uma graça que o Espírito Santo e a palavra de Deus operam no coração de um pecador, por meio da qual o pecador, motivado por senso e percepção, e não somente pelo perigo ou medo, se arrepende. Não podemos nos arrepender, porque isso aqui é chamado remorso. É o arrependimento puramente humano. Eu me arrependi porque, eu fui pego, né? Fui descoberto, então me arrependi, sofri um prejuízo. Não é esse o arrependimento que a Bíblia diz. Porque tem coisas que nós temos que arrepender que ninguém sabe, só você. Só você sabe o que você está fazendo. E que a Bíblia diz que aquilo é errado, que aquilo é pecado. Então nós precisamos arrepender. Esse é o arrependimento bíblico, verdadeiro. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza pelo pecado, uma tristeza que leva à transformação. O simples remorso não é arrependimento, assim como não é algo apenas exterior. O arrependimento não é uma imitação da virtude, é a própria virtude. Irmãos, é assim, é difícil, entenda que eu não estou dizendo isso para vocês, eu estou explicando a doutrina bíblica do arrependimento, que é para todos nós, por exemplo, só existe, quando a gente fala assim, evangelizar, evangelizar, irmãos, ela não existe sem a ação. Evangelizar é só quando você está em ação, falando para alguém de Jesus. O arrependimento é a mesma coisa. O arrependimento, ele só é arrependimento quando eu não faço mais aquilo que eu estava fazendo, que eu abandono. E esse arrependimento, ele vem através de um sentimento, desse sentimento nós estamos falando aqui, de tristeza. Algo que vai, então, nos transformar, algo que vai mudar. Quando nós tivermos a oportunidade de fazer a mesma coisa, nós vamos ter medo, nós vamos temer, nós não vamos querer mais entrar naquilo. A Bíblia diz que o pecado é um laço que nos prende. E Deus, o que Ele fez? Ele veio nos libertar do laço do passarinheiro que quer nos prender. Amém? Paulo, ele declara que tinha recebido o chamado ministerial para levar o arrependimento aos gentios. Em Atos 26 diz, pelo que eu, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Nós vamos ver aqui João Batista também, que ele vai falar sobre isso. Viu? Nós temos que praticar. Como que as pessoas identificam em nós, a nossa família, qualquer pessoa, identifica em nós que há um arrependimento da nossa parte, quando praticamos coisas agora dignas de arrependimento. Se eu pratico as mesmas coisas, irmão, o arrependimento mental, né, como eu falei do evangelismo, evangelizar é agir. O arrependimento é demonstrado através de mudança, de atitude que foi mudada agora. Não basta dizer, não, eu me arrependo, eu estou arrependido, e fazendo a mesma coisa. Não, o arrependimento, isso não é arrependimento. Por quê? Porque não houve mudança. Arrependimento verdadeiro tem que ter mudança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz aqui ainda, 3 considerações no ministério de Paulo. O arrependimento foi o cerne do ministério de Paulo. Seu objetivo não era fazer com que os homens apenas crescem em Cristo em um sentido superficial, e não apenas levá-los a orar uma oração de arrependimento, mas levá-los a experimentar uma mudança radical do poder de Deus. É o que nós estamos dizendo, né? O arrependimento, ele não pode ser simplesmente a pessoa aceitar, fazer com que as pessoas aceitem Jesus, não, tem que ter transformação das nossas vidas.
Eu costumo dizer assim, que nós podemos olhar para nós e saber se você está andando em arrependimento, se você está avançando no processo de conversão, se você percebe que você está vencendo situações difíceis na sua vida, se você está tornando a sua vida parecida com Jesus, se você conseguiu vencer determinadas batalhas, que você já caiu, já se estrambelhou todo por causa disso, mas agora você conseguiu o domínio próprio, e você agora não faz mais aquilo, você agora, como Paulo ensina, fala, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Então, nós somos esse termômetro, irmãos, nós temos que olhar para nós e comparar isso com Deus, com a palavra de Deus, senão, deixa eu caminhar para terminar. Em segundo lugar, o arrependimento sozinho não salva, ele não deve ser acompanhado, ser desacompanhado da fé, né? Terceiro, arrependimento resulta em uma mudança de vida, Atos 20, 26, parte final, praticando obras dignas de arrependimento, é isso que demonstra para nós, e nós temos, irmãos, infelizmente, muitos testemunhos, muitas brincadeiras de mau gosto, falando isso, que muitas pessoas que se dizem cristãs, crentes, mas que o testemunho deles é um verdadeiro testemunho de obras do diabo, de Satanás. Nós já ouvimos isso muitas vezes, diz que tem uma história que alguém, aquele cristão que gosta de estar mostrando, carregando a Bíblia, mostrando para todo mundo que é crente, coisas exterior, e aí mudou, escreveu na porta da sua casa, lá no muro, né? Essa é uma casa do Senhor. Mas todo dia confusão, todo dia briga, todo dia grito, todo dia palavrões. Alguém pôs lá e falou, mas está alugada para Satanás. Infelizmente, é uma brincadeira horrível, né? Mas é isso que acontece. Aí que precisa ter o entendimento do arrependimento e da mudança. Precisamos mudar. Ter mudança. João Batista, ao batizar as pessoas, dizia a elas, em Mateus 3, 5 a 8, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha só, tem que confessar os pecados. E depois, João dizia para ele, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Tem que produzir, temos que produzir frutos dignos de arrependimento. E claro, irmão, uma outra coisa também que serve aqui para nós, não cobrar isso, não cobrar tudo que a Bíblia diz das pessoas, ninguém dá conta de cobrar isso de imediato. Nós temos que ter a consciência do processo, de caminhar, de crescer, mas nós não podemos querer que uma pessoa que aceitou Jesus hoje, não amanhã, irmão, ninguém consegue, irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar. A orientação que nós vamos dando, a pessoa cada dia, nós sabemos disso, quem já está aí há muitos anos caminhando na fé, você sabe disso, a gente sabe que isso aí não é assim, ó. A salvação é o ato de aceitar Jesus, a conversão é o processo, que começa quando nós aceitamos Jesus com entendimento e prosseguimos caminhando nele, né? A fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para salvação. Essa mensagem sempre teve o acompanhamento na mudança do caráter humano pelo caráter de Cristo. É o que deve acontecer. A fé em Cristo inclui o arrependimento e a obediência à sua palavra, através da maneira de viver com mudanças diárias em nossas vidas. Infelizmente, irmãos, é doído a gente ter que falar, mas o Evangelho, ele é pregado em muitos lugares, com tanto aparato mundano em volta dele, que as pessoas não conseguem ver o Evangelho. As pessoas só conseguem ver o Jesus como curador, como o abençoador, né, para a vida financeira, como aquele conciliador dos casamentos, das famílias. Então, se pregam Jesus demais nessa condição, e as pessoas não o enxergam como o Senhor das suas vidas, como Salvador pessoal das suas vidas. E aí, todas as vezes que a gente vai pregar a palavra, o que vem na mente da gente é,
O que eu falo para a igreja gostar? O que eu falo para a igreja se sentir bem? E está errado isso, irmão. Nós não temos que pregar para ninguém sentir bem. Nós temos que pregar aquilo que a palavra diz para nós pregar. O sentir bem e receber as coisas é consequência da obediência a Deus. Quem anda no caminho de Deus, quem obedece a Deus, quem anda em arrependimento, irmão, não dá outra. A mão de Deus é sobre a sua vida. As consequências de Deus vêm sobre nós e nós queremos andar em obediência em tudo. Amém? Vamos lá. A fé e o arrependimento são inseparáveis para uma verdadeira obediência a Cristo. O arrependimento se expressa nas mudanças de atitude, como no amor, na gratidão, na lealdade a Cristo e a sua palavra. Tudo isso é forma de mostrar arrependimento. Alguém diz para você, faz isso, uma coisa errada. Você vai dizer assim, não, não faço. Por quê? Não, porque um dia eu me arrependi das coisas erradas e eu quero andar nesse arrependimento até hoje. Eu não quero voltar atrás. A Bíblia diz que quando nós voltamos atrás, nós estamos colocando Jesus no vitupério. Nós estamos colocando ele a uma situação de vexame. E é isso que acontece, que as pessoas olham para nós e falam, isso é crente? Isso é cristão? Isso obedece a Cristo? Não, está muito longe. É uma atividade pessoal de sacrifício e de abnegação para o cristão. Estou pulando um pouco aqui para terminar. Então, ou seja, abnegação é você negar a si mesmo. Não dá para servir a Deus com o nosso eu, nosso ego, tomando toda a direção. Nós precisamos sujeitar o nosso ego ao Senhor. A partir dessa relação estabelecida do homem com Deus através do arrependimento, começa a ser gerado frutos dignos de um novo pensamento, trazendo ações diferentes em situações já vividas anteriormente, que é mudança de vida. Mudança de vida. Se todas as vezes que você entra na mesma circunstância de aflição e você age da mesma forma, não consegue ter domínio, não consegue vencer aquela situação, é porque você então não conseguiu crescer, você não adquiriu o domínio, você não ultrapassou aquele limite. Quando você vencer, aquela situação morre para você, aquilo não te atinge mais, porque você venceu. Vai aparecer outra? Vai, claro. Tá? Mas todas as vezes que a mesma circunstância aparece e nós então caímos da mesma forma, perigoso. Podemos entender que na vida cristã não há como viver a fé e o arrependimento sem produzir seus verdadeiros frutos. Obter um espírito quebrantado e um coração contrito são marcas da alma do crente. Duro, né, irmãos? Duro, o nosso ego é enrijecido, nós não queremos fazer isso de jeito nenhum, dar o braço a torcer, nem para Deus nós queremos fazer de tudo para derrotar o irmão, para vencer o irmão, para ser melhor do que o irmão, e nós temos que tomar cuidado, porque isso é a atitude do velho homem. Nós temos que aprender, o arrependimento nos leva a ter um coração aquebrantado, contrito. Isso é a marca do cristão. Não é a marca do Valdivino não, viu, irmão? Marca de cristão, marca de Cristo nas nossas vidas. Precisamos ter isso nas nossas vidas. Reconhecendo de fato que somos então pecadores, porém não mais dominados pelo pecado, as nossas transgressões são seguidas por um arrependimento sincero e uma vergonha, ao percebermos que saímos do alvo de Deus para nós. É isso que acontece, tem que acontecer conosco, tá? Não que nós não vamos cometer erro nem pecado, vamos, mas assim que fazemos isso, nós vamos ter esse sentimento, gente, eu transgredi a lei de Deus, eu não vou ficar feliz, é porque eu fiz isso, porque eu errei, porque eu desobedeci, não, eu vou ficar triste, e isso vai gerar o arrependimento, e eu vou ter força então para mudar a minha atitude, né? A vida cristã é marcada pelo arrependimento que nos acompanha diariamente, no qual mudamos de direção, tristes com o pecado e alegres com o perdão e a possibilidade de seguir a Cristo. Essa regeneração não consiste em um dia ou um ano, e sim por toda a vida. São desafios contínuos que devemos então superar.
é o sentimento. Pecou, irmão, a Bíblia diz que você tem perdão. Você quer se arrepender? Tem perdão. E isso gera em nós um sentimento gostoso de que Cristo nos ama, de que Cristo está com as mãos estendidas para nos perdoar, para nos receber, para nos aceitar. Então isso é maravilhoso. Por isso então nós não deixamos de seguir o Senhor, ainda que estamos errados, mas eu quero seguir Ele com os meus erros, mas pedindo, me ajude a me arrepender, me ajude a mudança, me ajude a ter transformação. Eu não consigo, mas eu quero, porque eu entendo agora e eu tomo a decisão que eu quero estar diante do Senhor. Eu quero buscar o Senhor e eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Amém, irmãos? Isso é, então, arrependimento. Para concluir, entendemos então que o arrependimento autêntico é acompanhado de mudança de vida. E reconhecendo a necessidade diária de buscar a palavra de Deus e o alimento para gerar frutos dignos de arrependimento em nossas vidas. A conversão sem arrependimento não é bíblica. O batismo sem o verdadeiro arrependimento é somente um lavar na água. A conversão sem arrependimento não é conversão. O arrependimento é a contrição da alma, tristeza pelo pecado, é o nojo pelo pecado, é a vontade de servir a Deus e obedecê-lo, ok? Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos então pedir ajuda a Deus cada dia mais, para nós servirmos a Deus em arrependimento. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Eu encerro aqui, quero chamar o grupo de louvores.